Olá, é, algumas pessoas me pediram, então eu decidi tentar. Vamos ver se dá certo. Eu vou ensinar programação aqui. Mais especificamente, eu vou ensinar como desenvolver um sistema web usando .NET Core, principalmente. É basicamente a mesma coisa para o .NET Framework, o MySQL e o NHibernate para fazer todos os trâmites ali. Hoje a gente vai começar com algo simples. Eu vou aproveitar a oportunidade de eu ter que formatar meu PC. Eu vou ensinar como instalar o Champ, o Visual Studio Community e como criar o primeiro projeto só com uma telinha simples para a gente poder ver como é que funciona. Então vamos lá. O primeiro passo é instalar o Visual Studio, que é o mais demorado. Baixou lá do site normal, você vai baixar o Community, que é gratuito. Baixou, manda instalar. Continuar. Ele vai baixar o que precisa baixar. Aí vai demorar na sua internet. Assim, não costuma demorar, porque essa parte é rápida. Demorado vem depois. Beleza. Executou, ele vai abrir essa tela aqui que é do installer. Você vai ter que marcar aqui o ASP.NET de desenvolvimento web. Se você for só fazer site, fazer programa para fazer sistema web, site, é, coisas desse tipo, você só vai precisar marcar esse daqui. Eu vou marcar também o Node, multiplataforma, que ele vai me instalar aqui algumas coisas para desenvolver aplicativo, que eu preciso também, eu costumo usar. E o desktop também, que vai que algum dia eu preciso, já vai estar instalado. Ah, Basicamente é isso que vocês vão precisar. Depois disso, só clicar aqui, instalar durante o download. Clica aqui, você pode baixar tudo instalado, instalar depois e clica em instalar. Não vai fazer muita diferença, no seu não vai fazer a menor diferença. Aí agora a gente espera. Se a sua internet for rápida, tranquilo, 15 minutinhos está pronto. Se a sua internet for demorada, senta e chora, vai demorar. Enquanto ele instala aqui, eu vou minimizar e eu vou instalar o Champ. O que é o Champ? O Champ ele vai instalar um servidor web para você poder ter HTTP, HTTPS. Ele vai instalar o MySQL e ele também vai instalar o PHP e mais algumas coisas ali, se você quiser. Ele instala e-mail, ele instala FTP, é tudo local. Você vai executar local, ele vai transformar sua máquina num servidor. Ele meio que já vem com tudo pronto, então é bem tranquilo. Bem, mandou executar, clicou no executar aí, a gente espera um pouquinho. Ele vai dar uma mensagem talvez para vocês aí, só ignora. Ah, Basicamente é o Windows, né, minha gente? Next. Você escolhe o que você quer aqui, eu vou instalar tudo, porque daqui a algum dia eu preciso também. Next. Mas só para deixar claro o que a gente vai precisar aqui. O Apache, que é obrigatório, e o MySQL. O MySQL é o banco de dados, Apache é o servidor HTTP. Aí a gente tem aqui o PHP também, o Perl. O PHP MyAdmin a gente vai precisar também. O PHP MyAdmin ele faz o controle, né? É uma interface para você poder mexer no banco de dados sem ter que ficar executando linha de comando. Next. Ele vai mandar você instalar no C, pode instalar no C mesmo. Next. Aí você escolhe o idioma que você gostar, tem só dois. Next. Eu vou desmarcar essa opção aqui porque eu não gosto. Next. Next. E espera. Ah, tá. Continuando aqui. Eu mandei ele instalar, simplesmente deixei ele terminar. Ele vai mostrar essa mensagem aqui. Você libera o firewall. Permite o acesso. Espera mais um pouquinho. Tá. Aí, terminou. Aí você manda aqui. Você pode deixar aqui. Se você deixar marcada essa opção, ele vai abrir o painel de controle. Então vamos lá. Dá o finish. Ele abriu esse painelzinho de controle bonito aqui.
explicando aqui o que é cada coisa. Configuração aqui, você vai configurar a pasta, você vai configurar onde é, o que ele vai instalar, o que ele vai iniciar automático. Se ele vai abrir a configuração do controle aqui. Aqui é a parte importante. O Apache, a gente inicia o Apache, configura, que tem os logs, e o MySQL, mesma coisa, inicia o serviço, configura ele, log. Eu não vou mexer em nenhuma configuração, porque como é um projeto simples e local, por enquanto não tem nada demais para fazer. Vou só iniciar os dois. Ele vai pedir para você liberar o MySQL no firewall, libera também. E é isso aí. Agora, para começar aqui, o admin do Apache, a gente não tem muito o que fazer nele. Ele vai abrir pra gente essa página aqui, que é basicamente explicando o que é o champ e o que é o champ. É basicamente isso que ela faz. Explica o MariaDB, o PHP. O MariaDB ele é uma SQL free, basicamente. Se eu não me engano é da Google. Pesquisem, eu não vou pesquisar isso agora. Então vamos lá, o MySQL é o mais importante. Ele abre essa daqui. Aqui é onde a gente configura tudo que tem para configurar do banco de dados. Aqui do lado, ele fica os nossos bancos de dados. Se criar um novo aqui, você clica em novo. Aqui ele vai mostrar também tudo do banco de dados que a gente está, criar, editar, configurar. O SQL, aqui é onde a gente executa todos os comandos. Select, insert, delete, drop database, tudo vai aqui. Digita ele, ponto e vírgula para separar cada comando, manda executar. Ele vai mostrar tudo na tela também. Variáveis. Variáveis é uma parte importante se você for mexer com algumas coisas. Aqui fica tudo que é a configuração do servidor. Então, por exemplo, se você precisar aumentar o tamanho o tamanho do pacote, o tamanho de uma variável, você vem aqui, muda, salva e você pode usar. Eu uso bastante essa parte de configuração quando eu estou mexendo com arquivo. Que eu preciso salvar o arquivo no banco de dados, eu tenho que aumentar alguns valores aqui para ele poder salvar direito e não dar pau. E basicamente é isso por enquanto. Esperar o Visual Studio terminar de instalar. Terminamos de instalar ele aqui. Agora a gente vai fazer a instalação do Framework 3.1 para a gente poder trabalhar aqui. Ele já vai ter vindo com o 6 instalado, o .NET 6. Mas eu vou instalar o 3.1 porque eu acho que é o mais usado atualmente. E ainda vai ser usado por um tempo e mudou pouca coisa ali para os outros. Então vamos lá, modificar. Você vai vir aqui em componentes individual, procura por .NET Core. Aí ele vai ter aqui o Runtime 3.1, LTS. A gente vai selecionar ele, mandar modificar. Mais uma vez ele vai baixar e instalar tudo. Vai levar um tempinho aí. Pronto. Ele terminou de instalar, a gente pode fechar aquela tela lá. E vamos abrir o Visual Studio para a gente criar nosso primeiro projeto. Basicamente clica no ícone e espera. Não tem muito segredo. Ele vai abrir essa telinha aqui, ele vai abrir... Antes, na verdade, ele vai abrir umas telas de configuração. Eu já tinha passado por essa parte. Mas basicamente, next, bota a conta, escolhe o tema, configura do jeito que você quer, até ele chegar nessa tela aqui. Aí você vai ter aqui a opção de clonar o repositório, abrir um projeto, uma solução que já existe, abrir uma pasta, que basicamente você pode abrir qualquer pasta do computador, ou criar um projeto. Nós vamos seguindo a criar um projeto, porque a gente não tem nenhum projeto ainda. Aqui a gente vai ter várias opções, né? React, JavaScript, React.js, aplicativo de console, aplicativo web ASP.NET Core. O que a gente vai criar é um desse, mas não esse aqui, porque como eu quero criar um sistema web, eu vou criar um sistema web MVC. Que o que é o MVC? É Model View Controller. O model que representa
onde fica tudo que é propriedade, método do objeto. A view, que é tudo aquilo que é visual pro usuário, né? Que é tela, relatório, o controle, que faz toda a comunicação entre o model e a view. Então vamos lá, a gente vai procurar aqui por aplicativo web do ASP.NET Core, model view controle. Se você selecionar essa opção aqui, ele já vai te trazer tudo configurado. Ele vai criar para você basicamente um site pronto que você pode mexer nele sem ter que estar criando pasta, tá criando estrutura, tá criando configuração, ele já te traz tudo pronto. Só tem que adaptar para o que você precisa. Então vamos lá. Selecionar ele, próximo, dar um nome para o projeto, projeto. Aqui a gente vai escolher onde que ele vai ficar salvo. Eu vou colocar no meu desktop mesmo, porque whatever. E agora a gente vai colocar o nome da solução. Eu vou deixar solução, porque estou com preguiça. Em programação a gente evita colocar acento, colocar caractere especial, essas coisas tudo, então é projeto mesmo e solucão. Aí vamos pro próximo. Aqui a gente vai escolher o .NET Framework Core 3.1. Tipo de autenticação eu vou deixar nenhum. Eu vou configurar para HTTPS, ele vai te exigir um certificado quando você for executar. Como aqui vai ser só um projeto simples para a gente ver como é que é, eu vou deixar sem. E é isso aí. Vamos criar. Manda criar, espera um pouquinho. Ele vai criar as pastas, vai criar tudo. E ele vai te abrir tudo meio que pronto já. Isso aí. Criou tudo que tem para criar. Vou fechar a visão geral aqui, porque eu não vou usar. E agora eu vou explicar um pouquinho do que é cada um. A gente aqui no canto vai ter essa janelinha aqui. Eu vou abrir qualquer coisa aqui só pra gente ver como é que fica com tudo aberto. E eu poder dizer o que é cada coisa. Aqui a gente tem os arquivos abertos. Aqui é o código onde você edita, digita as coisas que você quer. Muito simples. Aqui em cima o menu. Aqui do lado o gerenciador de soluções. O gerenciador de soluções o que é? Ele vai mostrar para você toda a parte da arquitetura do seu projeto. E ele está no nível solução, que é onde fica todos os seus projetos, projeto, e dentro do projeto você vai ter aqui as dependências, que é tudo aquilo que o seu projeto usa, tudo DLL externa, biblioteca, tudo isso vai ficar aqui no dependências. Properties, que fica todas as propriedades do seu projeto, e nesse launch setting aqui algumas delas. Você vai ter, pode ter mais outros, mas basicamente esse launch. O www.root, que é basicamente tudo que fica na raiz do seu site, quando você compilar ele. CSS, JavaScript, bibliotecas, AVI com imagem, tudo você vai jogar aqui dentro. O controllers. O controllers é todos os controllers do seu projeto. Como a gente criou um MVC, ele vai ter criado essa pasta controllers, essa pasta models e essa pasta views. Eu vou começar pelo model, que é mais fácil de explicar. Aqui não tem nenhum, obviamente. A gente vai ter o erro view model. O que é um model? Um model, ele representa a tela, basicamente. Ele é o back-end, por assim dizer. É o mais puro do back-end. Onde fica toda a lógica do projeto, onde fica toda a lógica da tela, fica tudo armazenado na memória. É o model que vai fazer. O controller, ele só faz comunicação. Então ele vai atualizar model, ele vai retornar coisa para view. Isso aí é a função do controller. Ele vai abrir tela, ele vai carregar tela. Ele tem a função simplesmente de controlar o fluxo de informação. E a view é a tela em si. É basicamente isso.
É tudo aquilo que você vai ver. O .NET ele trabalha com Razor. Você pode usar o MVC, o HTML puro, funciona também, mas ele vai ter o Razor dele, que é basicamente um esqueminha ali que você consegue usar back-end para renderizar as telas. Então você consegue criar, usando o C Sharp mesmo, você cria a tela, você monta ela de uma maneira mais dinâmica e mais integrada com o controller e com o model. Eu vou mostrar isso aí mais pra frente. Basicamente é isso aqui. Não tem mais muito o que explicar por enquanto. Então eu vou começar pelo mais simples, que é executar esse projeto que a gente acabou de criar. Para executar um projeto, a gente vem aqui nesse IIS Express e clica nele. Ele vai compilar e abrir para você o navegador com o seu projeto. Ele vai pedir para você confiar no certificado aqui. Aqui é porque, como é um certificado local, ele não é um certificado de verdade. Então você tem que dar um sim para ele aqui e manda instalar. E é isso aí. Esse aí é o seu projeto. Isso aqui é tudo view. Ele já te trouxe meio que tudo montado aqui, tudo meio pronto, que é o exemplo que ele traz. Agora vamos mudar um pouquinho isso daqui para você entender um pouquinho como é que funciona. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um model. Adicionar, vamos do começo, né? Botão direito, adicionar, novo item. Para a gente criar um model, ele é uma classe simples, não tem nada de especial nele, ele é simplesmente uma classe. Então a gente vai selecionar classe, vamos dar um nome para ela, eu vou dar o nome de home, que é o model que representa a nossa home, e vamos mandar adicionar. Beleza, ele adicionou o model home. O model é uma classe que basicamente não tem nada dentro, é só uma classe. Vamos colocar alguma coisa dentro dela. Eu vou criar uma propriedade aqui dentro. A gente vem aqui, digita um public, string, título, get set. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável, que neste caso aqui é uma property, que é uma propriedade do tipo pública. O público, o que ele indica? Que qualquer lugar do sistema, qualquer lugar do projeto, da solução, eu posso acessar essa propriedade. String. String é o tipo de variável. É um tipo de variável básica que eles falam. Básica, natural, alguma coisa nesse sentido. Que o que é? É string, é int, é texto e número, basicamente. E aqui a gente dá o nome dessa string, dessa variável. Get, set são métodos meio que padrão. O get é o que ele retorna da variável. E o set é o que ele faz na hora que vai definir o valor da variável. Se a gente deixar eles vazios assim, eles vaziam o padrão. Ele retorna o valor da variável e grava o valor na variável. Mas a gente poderia colocar aqui outras coisas. Por exemplo, ele retornar sempre zero. Ele, sempre que você acessasse a variável, ele ia retornar zero. Aí a gente não precisaria do set porque nunca teria. Você basicamente transforma a variável numa constante se você faz isso. Tem outras formas de escrever isso, né? Você pode escrever assim também, que faz a mesma coisa, ele retorna o zero da variável. Mas como aqui é uma coisa mais simples, eu vou deixar assim. Que eu vou definir um valor para ela, então eu vou precisar do get dela e do set dela também. Tá, a gente criou aqui a classe, a gente criou uma propriedade. Essa propriedade até o momento não tem nenhum valor. Então, vamos continuar daqui. Agora eu vou lá no controller, no home controller,
e eu vou definir um valor para essa propriedade. Primeiramente, eu vou aqui no index. O index é o método base. Quando você abre a tela, você chama o controller, ele vai bater no index. Se você não passar nenhum outro método, ele vai bater no index. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um var model igual a new home. O que ele fez aqui? Eu criei uma nova instância de home e joguei na variável model. O var aqui, ele é meio que uma variável genérica. Você pode atribuir qualquer valor nela. Porém, uma vez que você atribuiu um tipo para ela, ela vai ter que sempre ser daquele tipo. Então, como eu defini um home, eu não posso colocar outra coisa aqui que não for home. Eu posso dar um new home, eu posso mandar outro home, mas ela sempre tem que ser do tipo home. Beleza. Defini aqui, eu vou pegar aqui model.título, model.título. Eu vou definir um valor para o título. Hello World, porque a gente tem que começar pelo Hello World. Não tem outro. Hello World. O que eu vou fazer aqui? Criei uma variável model, instanciei esse model, defini um valor para o título. Agora eu vou retornar esse model para minha view. O return view, o que ele faz aqui? Ele vai retornar uma view, que é um HTML. Se eu deixar ele vazio do jeito que ele está aqui, ele vai retornar sempre o HTML com o mesmo nome do método. Então ele vai retornar sempre index. Se fosse abóbora, ele vai retornar abóbora. Se eu quiser retornar um específico, eu tenho que fazer isso aqui. View, eu vou passar como parâmetro o nome do arquivo que eu quero que ele abra. No caso aqui, como eu coloquei index, ele vai bater na pasta home, que é a mesma pasta do controller, e ele vai procurar pelo arquivo index, que está aqui. Se ele não achar, dá erro, então cria a desgraça do arquivo. Beleza. Passei o arquivo, eu vou passar um model, que é o objeto que esse arquivo vai receber. E é isso aí. Essa parte aqui está feita. Agora a gente vai lá para a view. Atualmente, essa view aqui ela é um HTML simples. Ela não tem nada que busca do back-end, não tem nada de especial. Ela é simplesmente uma view. Eu vou setar um model para ela, que vai ser o nosso home. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, dá um arroba, model, home. O que eu fiz? Eu defini que o model dessa tela é home. Nesse caso aqui, ela vai sempre ter que receber um model. Então, em qualquer lugar que eu chamar, como por exemplo aqui no controller, eu tenho que passar um model dela. Senão dá erro. E aqui no caso, como eu vi, é o segundo parâmetro que a gente passa. Beleza. Retornei o model. O que ele está fazendo? Nada. Literalmente nada. Só tá aí. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou acessar aquele título que eu criei lá, né? Como eu já estou passando, eu não preciso instanciar nada aqui, porque ele já vai receber o objeto instanciado. Eu vou vir aqui nesse view data title, que é o título da tela, view data title, título da tela. E eu vou passar o título que eu recebi lá, que eu preenchi. Eu vou mandar um arroba model com letra maiúscula, o primeiro D é maiúsculo. Ele já me corrigiu aqui porque eu não preciso do arroba, tá? Eu vou colocar aqui o model título, ponto e vírgula. E também eu vou trocar esse learn about por um texto qualquer aqui. Barra P, barra P, P, barra P, ele vai criar um parágrafo aqui. Eu vou criar aqui meu primeiro projeto Hello World. Esqueci como é que escreve Hello World. Pronto. E aqui no Welcome, no H1, o H1 ele é um título, basicamente, é o header 1. Eu acho que é header 1, eu vou chamar de header 1, é o H1. Eu aqui sim, eu tenho que usar o arroba. Se eu simplesmente vier aqui e colocar model,
ponto título, ele vai entender que isso aqui é um texto. Ele não vai entender que pertence ao model, porque ele está dentro das tags HTML. Então ele entende que tudo que está dentro da tag HTML é texto simples. Porém, se eu colocar um arroba, ele entende que eu estou acessando o model. Eu posso, por exemplo, colocar um arroba, abrir parênteses, e colocar um if aqui dentro, ou colocar qualquer código aqui dentro que ele vai aceitar. Eu tenho que fechar aqui também, senão ele vai dar erro. Mas como é simplesmente um campo, eu posso colocar arroba model título. Feito isso, vamos executar e vamos ver o que acontece. Se eu fiz tudo direito, não vai dar erro. Eu espero ser bom o suficiente para conseguir fazer um Hello World sem dar erro. Senão vocês vão ver como é que é a vida de programador. Dá erro, tá? Executou. Aí. E é isso aí, ó. Como tem um erro aqui, eu escrevi primeiro errado. E é isso. Basicamente, esse é o básico para você criar um projeto no .NET MVC. Nas próximas aulas, talvez não, eu vou usar o NHibernate. Eu vou ter que instalar, vou ensinar vocês como é que configura ele. Eu vou usar o banco de dados também. Mas por hoje é só, porque é só para ver como é que funciona. Aí o que a gente mudou aqui, né? Mudamos o meu primeiro projeto Hello World aqui, que é o texto lá do P, o H1, e aqui em cima ele mudou o título da página. Aí aqui você vai reparar que ele deixou o título que a gente colocou, mas esse projeto aqui. E ele também deixou esse menu aqui em cima. Depois, próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês onde é que fica essas configurações aqui para a gente poder mudar também. Mas por isso, por hoje é só. Valeu. Até mais.